Olá, bem-vindo a mais um vídeo. E nessa vamos terminar a configuração do nosso assistente aqui com as instruções, que é o prompt de funcionamento dele. Tanto quanto a qualidade dos dados que você vai colocar aqui no treinamento, como o cadastro de intenções, que é opcional, mas que dá recursos muito avançados. As instruções são como o coração, o cérebro de tudo, onde vai controlar o comportamento do seu assistente e da sua estratégia de atendimento. É aqui que você vai dizer para o assistente quem ele é, o que ele tem que fazer, como ele tem que se comportar, se ele começa se apresentando, se ele faz perguntas, que perguntas ele pode fazer, como que ele responde em determinadas situações, qual o tom da resposta que ele vai usar, quais informações são extremamente importantes em todas as conversas que ele tem, qual o objetivo dele, é vender, é atender, é fazer ele fazer um agendamento de visita, ou é ele mandar um link de compra de um produto, ou é ele preparar o cliente para depois o seu comercial fechar a compra. Aqui você vai escrever em formato de prompt para IA como que ele tem que agir para que a sua estratégia de atendimento seja bem executada, assim como se você estivesse treinando uma pessoa. Escrever prompt não é uma arte, mas é uma habilidade que você pode desenvolver e é um pouco mais complexo do que eu poderia falar em apenas um vídeo. Então, eu tenho cursos longos, complexos e grandes para ensinar usuários avançados de IA. Eu recomendo que, se você puder, um dia faça algum curso desse para ser um engenheiro de prompt bom, porque isso faz muita diferença. Aqui no Conversas, isso não é um problema para você por diversos motivos. Um, o nosso gerente de contas da sua conta vai fazer isso aqui para você. Então, são pessoas especializadas em atendimento a cliente e inteligência artificial que vão ser capazes de escrever prompts de qualidade para fazer o Conversas, fazer o seu assistente refletir a sua estratégia e o comportamento que você quer, com a cara da sua empresa, com o tom da sua empresa, com a linguagem da sua empresa e assim por diante. E você também, se você quiser experimentar e escrever você mesmo, se você já sabe, a gente tem algumas opções aqui legais para você partir de algum lugar, de algum ponto, né. Então a gente tem um botão aqui chamado livro de prompt. Por exemplo, esse é o prompt que eu estou usando agora, nesse exemplo aqui do Conversas. Então aqui ele diz quem é você, como é que é o fluxo de atendimento, ó, inicia o atendimento se apresentando, se eu quiser conhecer o Conversas, fale resumidamente sobre o produto, qual é a função dele, qual perguntas ele possa fazer, ó, quais os problemas de hoje você tem no seu atendimento ao cliente. Então você pode fazer, controlar o comportamento do seu assistente, não só para ele ficar respondendo passivamente, mas também para ele responder e perguntar ao cliente alguma coisa e tomar conta da conversa, né. Qual é o seu problema que você tem hoje? "Ah, eu tenho", aí o cliente vai responder: "Ah, meu problema é porque os meus clientes falam comigo às 10 horas da noite e eu não tenho ninguém para atender, e só vou atender amanhã, no dia seguinte". Isso dá munição para o assistente criar argumentos para conduzir a conversa aonde ele quer, no caso aqui a venda ou a demonstração do sistema. Então, você ensiná-los algumas perguntas, dar algumas sugestões, aqui via prompt também ajuda no atendimento. Então, você pode falar: "Se o cliente fizer isso, faça aquilo. Se o cliente perguntar isso, fale daquilo", e você pode ir ajustando o comportamento como você quiser. E você pode usar aqui, técnicas de prompts para modelos de resposta e criar comportamentos muito, surpreendentes que às vezes nem os humanos iam fazer, né. Então, por exemplo, imagina que você tem uma escola de música e o cliente pergunta assim: "Quanto custa a mensalidade da aula de violão?". Ele simplesmente poderia responder: "A mensalidade custa R$ 282". Uma resposta correta, simples, direta, atendeu o que o cliente precisa, é isso. Só que, às vezes, isso não é suficiente para você ter um bom atendimento, né. Então, a gente criou, por exemplo, modelos, a gente usa em escolas e usa em outros clientes, você pode criar o seu dependendo da sua necessidade. O cliente perguntou o preço, o que que você fala? "Quanto custa uma aula de violão?". Então ele escreve: "Ó, a nossa aula de violão inclui 2 aulas por semana, inclui todo o material didático, inclui um método exclusivo que a gente faz", e dá uma explicação do que ele vai estar recebendo, e no final você fala assim: "E o preço é R$ 285". E se você quiser conhecer o nosso professor, tá aqui um link no vídeo no YouTube, que você pode conhecer mais um pouquinho do trabalho dele, quem ele é, como ele dá aula, um exemplo de aula. E isso é uma resposta tão completa que a pessoa fala assim: "Cara, não é só R$ 285, é uma justificativa, por que que aquilo é R$ 285", entendeu? Então, é uma coisa muito mais elaborada que você pode fazer também via prompt. Aqui eu estou tentando dar um ampassã do poder de ter um bom prompt, o que que dá para fazer isso, no seu sistema, né. Então, um dos segredos de boas respostas mora boa parte aqui nessas instruções. Se você quiser, obviamente a gente vai te ajudar, o papel do nosso gerente de contas hoje
O maior papel dele é isso, é fazer essas instruções refletirem a estratégia que você quer e te dar dicas e sugestões baseadas no conhecimento do nosso sistema, junto com o conhecimento que você tem do seu próprio negócio. Outras funcionalidades que a gente tem aqui são esse livro de prompts. Se você quiser explorar e ver algumas opções, claro, aqui são prompts genéricos, eu não tenho como fazer um prompt fixo que serve para qualquer um. Eu sei que algumas ferramentas tentam fazer isso, mas é por isso que nenhuma delas responde bem os clientes, né? E fica sempre vago, sempre tem respostas de péssima qualidade. Seria como eu treinar uma pessoa para atender qualquer empresa, e não funciona. Ela tem que ser treinada na estratégia do seu negócio, sobre o seu negócio, com as informações do seu negócio, com as características dos seus clientes, né? Mas esses prompts prontos que a gente tem aqui, por exemplo, uma escola, um prompt para área de vendas, um prompt para saque, né? A gente tem um prompts prontos para você começar, é sempre um ponto de partida para depois você personalizar com seus dados. Esses prompts são do sistema. Então, você não pode alterá-los, mas você pode usar e salvar aqui dentro do seu livro de prompts, que é aqui o meus prompts. Esses aqui são os meus que eu criei e eu posso criar posso alterar, salvar, testar. Esse aqui não funcionou, aquele outro estava melhor, então eu volto ao que eu estava antes. Então isso aqui dá uma flexibilidade para você experimentar, e isso, de certa forma, precisa de experimentação. Não tem uma ciência exata, né? Tem técnicas avançadas, diversas, mas não é uma ciência exata, então você precisa experimentar. Isso aqui funciona melhor para esse público, esse aqui funciona melhor para outro público, e assim por diante. Então, por exemplo, se eu tenho um prompt de vendas aqui, se eu clicar aqui, eu carrego esse prompt e eu posso vir aqui, pegar umas ideias e adicionar o que eu quiser. Quando eu salvar esse prompt aqui, ele não vai salvar aqui em cima desse padrão. Se eu salvar aqui, ele vai salvar em cima do prompt que eu tinha, e eu passei a usar esse prompt agora. Então ele vai estar aqui dentro do meu livro de prompts, aqui, ó, agente de vendas. Só que, obviamente, eu não quero usar esse prompt. Eu vou voltar ao que eu tinha antes, por exemplo, esse aqui. Então, salvei de novo. Agora eu estou usando esse aqui no meu sistema. Mas eu quero uma versão 2 desse. Não tem problema. Eu venho aqui no nome, dou um espaço, escrevo V2, salvo de novo. E pronto. Ele já está aqui, ó, criou uma versão 2. Eu tenho as duas aqui, ó. Tanto esse quanto esse. Versão 2. Não quero mais a versão 2, quero a versão 1. Cliquei aqui na versão 1, salvo de novo. Pronto, ele já está. Ele vai salvar, como não mudei o nome, ele salva por cima. E agora esse é o que está valendo para mim. Aquela versão 2 ficou ruim, vou apagar. Só clicar aqui, apagou. Confirma que você está excluindo. Excluiu. Pronto. Fiz uma alteração aqui. Não tem problema, salvo de novo. Alteração feita. E esse prompt já está sendo usado imediatamente para os seus atendimentos. É tudo muito rápido, tudo muito simples, com uma gama de possibilidades incrível. Eu queria que você conhecesse essa área, sabendo que você pode mexer nela. Se você tiver na sua empresa pessoas que conheçam de IA, de prompt, você pode você mesmo criar e experimentar coisas melhores aqui. Mas para o Conversas, parte do nosso serviço não é só software, é exatamente te ajudar a criar isso aqui. O seu gerente de contas não é uma pessoa para te atender a gerar boleto e coisas desse tipo. É um cara para te ajudar a fazer esse tipo de configuração, que são complexas, que não são triviais para quem nunca trabalhou com IA, mas que tem uma importância incrível na hora de ter bons resultados. E é por isso que o Conversas serve para qualquer empresa. Porque se você tem uma empresa que não tem ninguém de IA, se você contratar um software que não tem esse serviço, você dificilmente vai conseguir um resultado de qualidade. E é aqui, por isso que a gente consegue resultado de qualidade para todo mundo, porque não é só o sistema, é também um serviço agregado. É bom que você conheceu, e isso é bastante importante para agora você conversar e pedir sugestões e trocar aí com o seu gerente de contas. Espero que tenha gostado. Um abraço e até a próxima.